seja o nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 5, seu versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala a cura da lepra de Naamã. Palavra conhecida, muitos pregam sobre esta palavra, mas vamos entender mais um pouco sobre esta palavra, em nome de Jesus. Segundas Reis, capítulo 5, seu versículo 1. Vamos ler. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Síria. No entanto, este valoroso guerreiro contraía uma terrível doença de pele, uma lepra. Até aqui, em nome de Jesus, amém? Vou me demorar. Essa palavra que fala, pode se sentar em nome de Jesus. Esta palavra a qual nós acabamos de ler, fala de um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria, um homem valoroso, um homem respeitado, um homem ao qual exercia uma patente muito grande, muito alta no exército. Um homem respeitado, um homem que todos davam valor. Porém, este homem sofria de uma enfermidade. E esta enfermidade que ele sofria era uma lepra. Porém, esta lepra, muitas pessoas não poderiam ver por conta das armaduras que ele vestia, das roupas, e ali escondia a sua lepra. Mas quando aquele homem chegava em sua casa, no seu leito, junto com a sua esposa, e quando ele tirava aquela roupa, talvez ele se olhando no espelho e vendo o seu corpo todo manchado de lepra, ao qual o povo lá fora não poderia enxergar, mas ele via, e ali talvez ele se sentisse dentro da sua casa, dentro do seu lar, inferior, por conta desta lepra, por conta desta situação que ele enfrentava. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando o rei da Síria, quando Naamã saiu para uma grande batalha, e ali ele traz contigo uma menina que fica na sua casa, sendo serva da sua esposa, cuidando, fazendo os seus afazeres, e ali aquela menina observando a situação daquele homem, aquela menina observando a situação daquela família, aonde ela observava e via o seu senhor leproso, muitas das vezes até com vergonha de tirar a roupa na frente da sua esposa, dentro do seu lar. Então ela fala com convicção para a sua senhora: olha, se este meu senhor soubesse um profeta que existe lá em Israel, ele saberia que certamente ele seria curado desta lepra. Mas observe que essa menina, ela tinha convicção que existia um homem, que existia um profeta, que teria total condições de curar este homem. Mas essa cura só veria se ele tivesse fé e se ele acreditasse que verdadeiramente o profeta Eliseu, ele pudesse curar esta menina. Só que ela, sua esposa, fala para o seu senhor: sabe essa menina que está aqui dentro da nossa casa? Ele diz que lá em Israel tem um profeta e ele pode curar a sua lepra. Mas todos nós sabemos que nós não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque a partir do momento que nós duvidamos, nós perdemos a nossa bênção.
E meio que ele ficou sem acreditar, porque ele era um general de guerra. Muitas das vezes ele até batalhou contra aquele povo. Como é que ele ia lá para pedir para este homem viesse curar ele da sua lepra? E aí então ele vai até o seu senhor, o seu rei, e pede para que o rei enviasse uma carta para o rei, para informar que ele iria lá, para eles não acharem que eles estavam indo para uma guerra. Mas ali não se tratava de rei, ali se tratava de profeta, ali se tratava do homem de Deus que poderia solucionar a sua situação, que poderia curar ele daquela lepra, daquela situação que tanto incomodava ele, ainda que fosse escondido, mas incomodava. E assim também é na minha vida e na sua vida. Tem situações que nos incomodam, ainda que os outros não vejam, ainda que seja escondido, ainda que colocamos algo para esconder aquilo que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, mas incomoda. E aquilo estava acomodando aquele homem. E ali ele recebe aquela profecia. E ali ele se ajeita, chama seus amigos, aquelas pessoas que também andavam com ele no exército, para ir até atrás daquele profeta. E ele vai. E a palavra do Senhor nos dizer que ele separa linhos, roupas, ouro, prata, para se estar levando para aquele homem, achando que seu dinheiro poderia comprar a sua cura, achando que o seu dinheiro poderia comprar a tua libertação. Mas as coisas de Deus não é dinheiro, as coisas de Deus é fé. E quando nós temos fé, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos transformados. Só basta eu e você ter fé e acreditar que Deus ele pode fazer todas as coisas. Então ele vai. E quando chegando perto da casa do profeta, ele pede para seu ajudante Geazi e até o rei até Naamã, vai até ele e diz para ele mergulhar no rio Jordão, e diz para ele mergulhar 7 vezes, e ali ele será curado desta enfermidade. E quando aquele homem ele recebe esta notícia, a palavra do Senhor vem dizer que ele fica com raiva e diz assim: por que ele não veio até a mim? Por que ele não veio falar comigo minhas palavras? Por acaso eu sou algum cachorro que chego perto da casa dele, ele devia falar comigo e me orientar e manda um ajudante? Eu não vou fazer não. É assim na minha vida e na sua vida. Observe que o profeta já tinha lançado a palavra, não precisava ir lá. Ele pediu para seu ajudante ir. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do ajudante. Como assim, pastor? Só queremos ouvir a voz do pastor. Só queremos ouvir a voz da pastora. Não queremos ouvir a voz de ninguém que está sentado na cadeira. Porque nós achamos que eles não têm autoridade, não têm poder, não podem fazer nada. Mas o profeta já tinha lançado a palavra, vai. E ali Geazi foi e falou para ele: olha, o profeta disse, mergulha 7 vezes no rio Jordão, e você será curado dessa sua lepra. Ele aí pega os seus oficiais e volta. E aí um dos seus oficiais chega para ele e diz: meu senhor, se porventura fosse uma coisa tão difícil que ele pedisse para você fazer, você não faria? Ele só pediu para você mergulhar no rio. É tão difícil fazer isso? E ali ele retorna e vai para o rio, obedecendo a voz do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer que ele mergulha a primeira vez e volta leproso. Mergulha a segunda vez e volta leproso. Mergulha a terceira, mergulha a quarta, mergulha a quinta, mergulha a sexta e continua leproso. Que Deus é esse? Que me prometeu, que falou o profeta
que ele seria curado, mas Deus não disse que ele seria curado no primeiro mergulho. Deus não disse que ele seria curado no segundo mergulho. Deus disse: mergulha 7 vezes. E quando ele desceu a 7ª vez, quando ele levantou, a pele dele já estava limpa. A pele dele já estava sarada, ele não tinha mais lepra. Ali ele recebeu a sua cura. Ali ele recebeu a sua libertação. E assim na minha vida e na sua vida. Nós temos que obedecer e fazer tudo conforme o homem de Deus fala. O profeta diz: mergulhe, diz para ele, mergulhar 7 vezes no rio. E observe que o rio que ele iria mergulhar não era um rio tão limpo assim. Lá na cidade dele tinha rios melhores. Lá na cidade onde ele era general, onde era um homem imponente, tinha rios melhores para ele mergulhar. Mas Deus diz a ele: mergulha no Rio Jordão. Mergulha nesse rio sujo. Mergulha nesse rio aí, ó, aonde ninguém quer entrar. Porque ali Deus estava tirando dele a soberba. Deus ali estava tirando dele o orgulho, a prepotência, o se achar melhor. Porque eu sou general de guerra, porque eu sou uma pessoa que sou imponente na minha terra, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso fazer essas coisas. Tem que ser da minha forma, tem que ser da maneira que eu estou falando. Quem é ele para não vir falar comigo? Mas quando ele entendeu que independente de quem estava falando com ele viesse de Deus, quando ele entendeu que ele precisava deixar o seu orgulho de lado, a sua soberba, a sua prepotência, quando ele entendeu que verdadeiramente só teria um que poderia curar ele, ele foi curado. Quando ele entendeu que verdadeiramente ele teria que exercer a sua fé, ele foi curado. Quando verdadeiramente ele entendeu que se ele não duvidasse, ele receberia a sua cura. E muitas das vezes nós duvidamos do poder de Deus. Muitas das vezes nós não acreditamos que o nosso Deus é tão poderoso para curar, para libertar, para salvar, ou até mesmo para ressuscitar. E aí quando ele levanta do seu 7º mergulho, ele olha para o seu braço, para o seu corpo, não tinha mais lepra. E a palavra do Senhor diz que aquele homem fica maravilhado. E agora ele volta para agradecer ao profeta. Observe que quando ele volta para agradecer o profeta já sai da sua casa e vai até o encontro dele. O profeta sai de onde ele estava e vai até o encontro de Naamã. E por que ele não foi na primeira? Porque ainda existia orgulho. Porque ainda existia soberba. Imagine como esse homem soberbo ia tratar o profeta. Imagine como esse homem ainda não conhecia a Deus. Só conhecia por alguém falar, mas não servia ao Senhor. Imagine como ele não iria tratar o profeta. Mas a partir do momento que ele largou tudo aquilo, dentro daquele rio, o profeta sai e fala com ele. Ele agora começa a oferecer tudo aquilo que ele tinha trazido. As roupas finas, o ouro, a prata, tudo aquilo que ele tinha trazido, achando que poderia comprar o homem de Deus. E ele disse: não, eu não quero nada disso que você trouxe. Eu estou somente a obedecer aquilo que Deus falou comigo. O que você trouxe aí para mim não faz diferença. E aí ele volta. E ele diz: olha, a partir de hoje, eu vou adorar esse Deus de Israel.
A partir de hoje eu vou adorar este Deus. A partir de hoje eu não vou mais me render ao Deus Mamon, ao Deus Rimon. A partir de hoje eu vou me render a este Deus poderoso, que cura, que liberta, que transforma, que salva. E ele ainda diz mais: olha, eu vou levar um pouco desta terra e vou levar para lá, para a minha terra. Mas agora tem o seguinte, profeta: se o senhor ver ou ouvir falar que eu estou adorando outros deuses, não acredite, porque eu sou um general e eu preciso estar onde o rei está. E ele adora sim o rei Rimon, mas a partir de hoje não me prostrarei diante de imagem, não adorarei mais falsos deuses. A partir de hoje adorarei o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ali aquele homem volta. Porém, nesta história entra uma coisa que muitas das vezes acontece no meio evangélico: a usura, o olho grande, em querer ter as coisas que não lhe pertencem. Quando aquele ajudante viu o profeta rejeitar tudo aquilo que foi dado para ele, ele meio que sai escondido e vai até Naamã e diz: olha, o profeta se arrependeu. Já começou mentindo. O profeta se arrependeu e disse para você dar as coisas que você iria dar a ele para dar de volta. Naamã, tome, pode levar. Mas ninguém esconde nada aos olhos de Deus. E Deus é poderoso para usar qualquer um aqui de nós para mostrar aquilo que está errado. E Geazi volta alegre, satisfeito. Agora eu estou bom, estou rico, tenho ouro, tenho prata. E ele ainda tenta entrar escondido. O profeta diz: Geazi, você estava onde? Não, eu estava, Geazi. Você foi lá, não foi, Geazi? Pega as coisas. A partir de hoje, toda a lepra que estava em Naamã vai pegar em você e em toda a sua geração. Ou seja, irmão, depois de Geazi, todos que nascessem teria lepra. Pegava a lepra de Naamã, por causa da sua desobediência, por causa do seu olho grande, por causa daquilo que ele deixou entrar no seu coração, porque ele trocou de estar com o homem de Deus para aprender as coisas de Deus por causa da usura. E muitas das vezes é assim na vida de muitos. Eu não vou dizer nem na vida de todos, porque nós não podemos generalizar, mas muitas das vezes é assim na vida de muitos. Então, quando Naamã ele entendeu que ele teria que obedecer à voz do homem de Deus, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é fiel.